Os Estados Unidos anunciaram que lançaram ataques retaliatórios contra o Irã em resposta à derrubada de um helicóptero americano perto do Estreito de Hormuz. Logo em seguida, o Irã disse que disparou mísseis e drones contra alvos dos Estados Unidos no Oriente Médio. Vamos chamar nossa correspondente em Washington, Mariana Jangiacomo, já na tela conosco, falando direto da Casa Branca. Mariana, boa noite. O presidente Donald Trump disse que a resposta dos Estados Unidos deveria ser muito poderosa. Exatamente, Yuri. Boa noite a todos. Yuri, os Estados Unidos anunciaram agora esses novos ataques no final da tarde aqui, nos Estados Unidos, lá no Oriente Médio. Então, ataques contra a região sul do Irã, aparentemente contra instalações militares do Irã, em resposta à derrubada do helicóptero dos Estados Unidos que estava patrulhando o Estreito de Hormuz. Mais cedo, Donald Trump foi às redes sociais para dizer que o Irã tinha derrubado esse helicóptero que fazia ali uma patrulha do Estreito de Hormuz, segundo ele, com 2 tripulantes. Esses 2 tripulantes estão bem, não ficaram feridos, segundo Donald Trump, mas ele avisou na mensagem que ainda assim os Estados Unidos precisavam responder, e a resposta veio, então, agora no final da tarde, com esses ataques contra o sul do Irã. Agora, em resposta, então, e aí Donald Trump deu uma entrevista também à rede de TV ABC, dizendo que era muito importante responder porque o Irã derrubou um helicóptero e falando que essa resposta tinha que ser, sim, muito poderosa. Agora, o Irã também, então, retaliou. A Guarda Revolucionária Islâmica anunciou que atacou alvos militares americanos ali na região, também no Oriente Médio. A gente ainda não tem muitas informações sobre esses ataques, mas o ministro de Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, foi às redes sociais para dizer que os Estados Unidos resolveram testar a determinação do Irã e que as Forças Armadas iranianas não deixarão nenhum ataque ou ameaça sem respostas. Yuri, é importante que a gente fale, sobre essa troca de ataques, porque existe um cessar-fogo extremamente frágil em vigor e que fica ainda mais frágil agora, a partir disso. E Donald Trump, então, prometeu responder a essa derrubada do helicóptero. A gente ficou se perguntando qual seria a resposta e veio, então. Agora a questão é: até onde vão esses ataques do Irã contra os alvos americanos na região e se haverá também algum tipo de outra retaliação por parte dos Estados Unidos, desencadeando toda uma sequência de ataques, Yuri? Esse é o grande perigo, e aí colocando o cessar-fogo ainda mais em teste, colocando ainda mais esse cessar-fogo em dúvida, e as falas de Donald Trump sobre a possibilidade de um acordo também cada vez mais em xeque, já que Trump, segundo uma contagem feita pela CNN, falou mais de 30 vezes desde o cessar-fogo em abril que estava muito perto de chegar a um acordo com o Irã. E o que a gente tem na prática é, na verdade, a escalada das tensões com esses ataques trocados, Yuri. Mariana Jangiacomo, muito obrigado pelas suas informações ao vivo de Washington. No Irã, a população sofre com os impactos econômicos da guerra e das sanções. O correspondente da CNN, Fred Pledgen, está em Teherã e conversou com moradores afetados pelo aumento dos preços. As the conflict between Iran and the United States drags on, the U.S. blockade continues, sanctions continue. Of course, it makes things very difficult economically for a lot of folks here in Iran. I just spoke to a business owner. He sells and produces shoes, and he also told me that business has been difficult for quite some time now. Purchases have decreased and so have our sales. Shoes have become more expensive and premium materials have gone up as well. But it's not like sales have completely stopped. The war had its own effect, but it has not brought our sales down to zero. We are still selling and we are still trying to increase sales. A war is always devastating for any economy. And as you can imagine, a lot of folks here in Iran have lost their jobs. Inflation is also a big problem as well. The market's really collapsed now. Previously, I could buy more easily, but now everything's become so expensive. Inflation's made prices increase 100 times more. Absolutely, it's difficult because it's after war. We have such a problem, and after sanctions, we have problems here. But it's the consequences of war. We cannot do anything. I personally do not have much hope. What we see on the surface is that neither side will step back from their positions, at least for the next couple of years.
and the situation has been like this for 30 or 40 years. But one of the other things that the shop owner told me has been a real issue was the fact that the internet here was shut down for an extended period of time because he also has an online shop where he not only sells his shoes, but he also buys some of the material as well. For about a month or 40 days, we were really struggling, and right now, as you've witnessed yourselves, it's difficult to move from one page to another. I hope this matter could be resolved soon so that our business can flourish again. We will welcome anything that puts an end to the war. And of course, that's something a lot of folks here in Iran think about, as the US and the Iranian side try to come to some sort of end to this armed conflict. A lot of people here are just hoping for sanctions relief and for the economy to improve. Lorival Santana agora na tela conosco. Boa noite, meu caro. Donald Trump disse hoje mesmo que estava a poucos dias de chegar a um acordo para encerrar a guerra com o Irã. Esses novos desdobramentos sugerem que a negociação pode não estar tão avançada assim? Boa noite mais uma vez. Boa noite. Não, esse foi um conflito pontual. Os dois lados deixaram claro que não querem escalar, né? O próprio Comando Central dos Estados Unidos falou de um ataque apenas uma retaliação proporcional. Essa é uma palavra importante na linguagem militar, significa o contrário de querer uma escalada. O próprio Trump falou em necessidade de resposta, ou seja, se sentia obrigado a responder, o que significa que não era o desejo dele responder. E o Irã também usou linguagem muito parecida. A chancelaria falou em erro humano, em possibilidade, havendo tanto equipamento estrangeiro, equipamento militar concentrado ali perto do espaço aéreo e do território marítimo e terrestre iraniano, poderia haver conflitos e que a melhor solução seria essas forças estrangeiras se retirarem da região. Então não há nenhuma intenção tática nem estratégica de voltar para um conflito numa escala maior. Foi aparentemente, inclusive, um acidente o que aconteceu. Esse drone iraniano que derrubou esse Apache aparentemente não foi intencional pelas informações que a gente tem de Teherã. Então não é algo para se preocupar neste momento. O problema maior é que nós estamos na mesma situação de semanas, na verdade. Não mudou porque a questão estratégica não muda. O fato de que o Irã quer impor um preço muito alto aos Estados Unidos, ao governo Trump, por haver atacado o Irã numa guerra de escolha, e o fato de que Israel quer separar o conflito dele com o Hezbollah desse quadro de negociações. Hoje mesmo, Israel realizou o maior ataque à cidade de Tiro, no sul do Líbano, desde o início da guerra, em 28 de fevereiro, e desde o início, na verdade, da guerra com o Líbano, em 7 de março, com o Hezbollah. E porque dizem que encontraram ali elementos do Hezbollah. Então, apesar dos apelos de Donald Trump, das pressões para que Netanyahu não continue esse conflito, Netanyahu quer demonstrar independência diante dos Estados Unidos, porque foi muito criticado pela oposição de que estaria renunciando à soberania de Israel ao obedecer às ordens de Trump. Então isso provocou em Netanyahu essa atitude também de demonstrar independência, e o Hezbollah também provoca Israel disparando contra o norte de Israel. E o Irã, por sua vez, quer aproveitar a oportunidade que está controlando o Estreito de Hormuz para criar o máximo de tensão possível entre Israel e Estados Unidos e forçar Trump a não permitir que Israel reaja aos ataques do Hezbollah, com isso diminuindo a postura e a projeção de Israel sobre o Líbano e a capacidade de Israel de defesa e de ataque em relação ao Hezbollah. Então tudo isso é calculado pelo Irã. Tudo isso vale mais para o Irã do que uma paz agora, do que terminar a crise agora. Apesar dos problemas econômicos da população que o Fred Pleitgen estava mostrando em Teherã, para o regime iraniano, este é o momento de obter o máximo proveito, o máximo de perda, de derrota estratégica dos Estados Unidos e de Israel também. Netanyahu sabe disso, não quer permitir isso, mas aí o Trump deve pressionar ainda mais Israel. Então esse é o quadro, é um quadro de negociações, e isso que nós tivemos hoje foi um simples acidente, não tem nenhum significado estratégico.